gente vai falar um pouquinho dos primeiros passos na pesquisa científica, pesquisar o que, como, para quê e mais dicas sobre perigo. Meu nome é Jaqueline, eu sou estudante do 9º semestre. Meu nome é Diego, também sou estudante do 9º semestre. Bom, o que é a pesquisa científica? A gente pesquisando um pouquinho, tem muitos significados, né? Dentre os achados foi conjunto... Peraí, tá tampando aqui. Conjunto de metodologias, investigação, encontrar soluções, e entre outros. Então, gente, uma pesquisa você vai encontrar, nem sempre, né? Você vai encontrar um problema, você vai achar um problema e encontrar uma solução para ela durante a sua pesquisa. E assim, vocês podem usar a criatividade, porque uma pesquisa ela pode sair até de uma experiência sua em projetos, como a mentoria, como ligas. E assim, uma pesquisa ela envolve tudo isso. Por que fazer uma pesquisa científica, né? Essa acho que é a grande questão, principalmente nos primeiros semestres, né? A iniciação científica, né? Ela, como nós colocamos aí no slide, né? Ela é uma atividade vital, importante para a formação dos jovens pesquisadores, que no caso somos nós, né? Na condição de aluno, porque é onde a gente vai ter o primeiro contato, né? Com a prática da pesquisa. Né? A gente vai ter a oportunidade de botar os conceitos vistos em sala, sendo esses conceitos teóricos, em prática, né? E por que a gente coloca em prática? Porque tem alguns tipos de pesquisa que a gente vai precisar de um embasamento teórico, né? De uma bagagem maior, né? Às vezes ali tem uma pesquisa que eu preciso de uma matéria de um embasamento de uma matéria que está, por exemplo, no 2º ou 3º semestre, né? Eu preciso desse conhecimento, da junção desses dois conhecimentos, para desenvolver melhor a pesquisa, poder me virar mais no meio da pesquisa, poder aprender mais e explorar mais também, né? Ter um olhar mais amplo e dinâmico. Então, por isso que é uma oportunidade da gente colocar, né, o que a gente está aprendendo em sala de aula, né, em prática. E não só isso, mas também aprender novos conteúdos. A gente desenvolve o senso crítico, né? Porque quando a gente entra na universidade, né? Por mais que a gente olhe as coisas, preste atenção, né? Nos conteúdos e tudo mais, a gente às vezes pode não ver, né? Ter uma análise tão ampla. Então, a pesquisa científica ela faz com que a gente estude, né? E vai se aprimorando ainda mais para ter um senso crítico mais apurado. Né, aprende técnicas e métodos de pesquisa, porque, assim, apesar da gente ter, né, e a pesquisa científica exigir essa inovação, essa criatividade, a gente também tem algo mais padronizado, né? Então, a gente aprende, né, como pesquisar, né? Vocês, né, mais à frente vão ouvir muito a questão do viés, né? Eu vou fazer uma pesquisa científica, mas eu não posso... como eu posso explicar para vocês? Eu não posso fazer uma pesquisa assim, sem controles, né? De um modo que saia do jeito que eu quero. Assim, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa e o resultado vai ser do jeito que o resultado que eu quero que seja. Não, vai ser um resultado que você vai estar ali estudando, né? Mas não pode ser um resultado que você manipule, entendeu? Ele é um resultado puro, né? Da pesquisa. Né? Acho que eu espero que eu tenha conseguido explicar mais a questão do viés, mas depois vocês podem pesquisar o conceito mesmo, né? Com a pesquisa científica, a gente aprende a lidar com as questões básicas, né, da pesquisa, como a questão de sistematização de ideias e referências teóricas. Por conta que no início a gente está muito eufórico, né, para fazer a pesquisa, né? A gente não consegue, às vezes, né, categorizar, deixar a ideia redondinha. Então, assim, com a pesquisa, né, e até a orientação do professor, a gente vai conseguindo deixar a nossa ideia mais redondinha, né, para a gente conseguir chegar no nosso objetivo e também para a pesquisa fazer sentido, né? E também conseguir, né, fazer o levantamento, né, e buscar as referências que vão subsidiar o nosso estudo, que vão dar reforço ali, né, vão dar tamanho, né, na hora da gente defender ali as nossas ideias a partir dos resultados.
né? Tem a questão da síntese de observações ou experiência, né? Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, né? Tudo que a gente consegue, tudo que a gente capta é algo que é rico, né? Para a pesquisa e que vai servir para a publicação, né? Então, assim, essa síntese também, como fazer essa síntese é um exercício, né? A elaboração de relatórios, né? E também constitui uma atividade da pesquisa, né? Também está incluso dentro da iniciação científica também. Outra questão do porquê fazer, né, a pesquisa científica é o contato, né, com os níveis hierárquicos diferentes, porque na pesquisa científica eu vou ter contato com o mestre, eu vou ter contato com o doutorando, eu vou ter contato com um professor que já, né, pode ser mestre ou doutorando, né? Além disso, eu vou ter contato com várias pessoas, né, de várias funções, dependendo do espaço onde eu estou fazendo a pesquisa, né? E esse contato, ele me rende uma experiência, né, e um direcionamento muito legal, assim, para eu poder focar, por exemplo, na área que eu quero, né? E também, assim, vai me dando, assim, um subsídio de pensando, né, dentro da graduação, o que eu preciso melhorar, eu preciso, né, aprender mais isso, eu preciso buscar mais aquilo, porque à medida que a gente tem contato com esses níveis hierárquicos diferentes, né, a gente vai pegando mais experiência deles, às vezes o que não deu muito certo, quando eles estavam caminhando como estudante, eles vão falando, olha, melhora nisso, melhora naquilo, aprende, reforça o seu conhecimento nisso, naquilo, então, assim, é muito importante. E um contato mais próximo com os docentes, né, no caso, os nossos professores, né. Eu sempre falo, né, eu estava falando com a Jaque, que quando a gente tem um contato, no caso da pesquisa, mais próximo do professor, eu creio que a pesquisa rende mais, porque às vezes a gente tem uma liberdade de perguntar mais, uma liberdade de discutir, e isso proporciona um crescimento, assim, sem medidas para a gente, sabe? É muito diferente daquela relação nossa de professor na sala de aula com aluno, sabe, onde o professor pergunta e responde, assim, é algo muito mais dinâmico, né? E que também, assim, tem aulas que também são dinâmicas, mas a pesquisa, né, pelo tempo, né, desempenhado ali, pelas atividades, né, você vai gerando uma relação melhor e que também pode te gerar muitos frutos, né? Seja na pesquisa ou extensão, ela abre portas, porque uma vez que o professor vê o seu desenvolvimento, o seu crescimento, ele pode te indicar para outras oportunidades, né? Então, os primeiros passos, né, para você, né, ingressar na pesquisa científica primeiro, ter um bom desempenho acadêmico, né? Mais para frente a gente vai ver que das exigências, né, se tratando de UNB, é a gente ter um IRA bom, né? Às vezes até mesmo para nível, às vezes, de desempate, às vezes o professor tem que escolher, né, entre 3 alunos, às vezes o desempate vai ser pelo IRA, né, mas também a gente não pode viver só em função de IRA, gente, só para essa questão, assim, de manter até mesmo para conseguir participar do programa, porque como está lá na frente, né, nos slides mais na frente, o mínimo para participar do programa de iniciação da UNB, né, no caso do aluno bolsista é 3, né? No caso do aluno voluntário é 2,8, e no caso do PIBICAF, que é o para as ações afirmativas, ele não tem um mínimo, né? Mas, assim, é bom, né, ter esse desempenho acadêmico, porque é algo que o professor vai olhar o histórico, né, e já vai selecionando ali os alunos mais esforçados, os alunos, né, que estão sempre, né, à frente, né? Visualizar uma área de interesse para desenvolvimento do estudo, e isso é muito importante, né? Porque, né, vai ter fase da sua pesquisa que você vai querer jogar tudo para cima. Então, assim, é bom, né, ter essa proximidade, né, esse interesse, essa fome, né, por investigar, por se aprimorar mais e por conhecer e aprender, né? Porque na pesquisa a gente tem essas fases, né? E também, assim, às vezes pode não ser uma área de interesse, mas pode ser uma área que você tenha curiosidade. Dali você pode fazer um trabalho, e esse trabalho, a experiência que você vai ter nesse trabalho, vai te dar experiência para outros, né? Então, a perspectiva é sempre melhorar, né? E buscar um professor que esteja envolvido com a mesma linha de pesquisa e esteja disposto a desenvolver um plano de trabalho com currículo, né? Quando o professor tem a mesma linha de pesquisa, né?
que você está interessado, eu creio que o rendimento vai ser melhor, porque às vezes, né, quando não que acontece também às vezes de não ser da linha dele de pesquisa, né, o esforço vai ter que ser muito maior. Claro que isso não vai limitar, mas eu acho que o aproveitamento é muito maior, né, quando o professor é da mesma linha de pesquisa, da qual você está interessado em pesquisar. E é isso. Quanto os tipos de pesquisa, né, a gente tem quanto à abordagem, a natureza e quanto aos objetivos. A pesquisa ela pode ser qualitativa ou quantitativa, né? Ou senão ela pode ser quanti-quali. A pesquisa qualitativa ela visa, né, estabelecer a relação entre o homem e o mundo, assim, a pessoa e o ambiente onde ela está, né? Ela é uma pesquisa descritiva, né, que lida com subjetividades e nuances que não são quantificáveis. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa para saber o conhecimento dos enfermeiros acerca de tal tema. Isso seria qualitativo. Agora, saber quantos enfermeiros têm conhecimento acerca de tal tema, aí eu já estou fazendo uma pesquisa quali-quant, né? Se eu estiver errada, a professora depois ela me corrige aí no final. Já a pesquisa quantitativa, como o próprio nome diz, eu vou quantificar, né, né, algo, né, ou um fenômeno, né, que nem eu falei para vocês, né? Eu quero quantificar quantos enfermeiros, né, sabem disso, sabem daquilo. Então, assim, eu estou quantificando, né? Quanto à natureza, né, ela pode ser uma pesquisa básica ou aplicada. A básica tem um objetivo de gerar novos conhecimentos, né, para o meio acadêmico, né, de pesquisas, né, que podem ou não ter um uso, né, que pode ter um uso aplicado. Assim, eu vou gerar esse novo conhecimento. Já a pesquisa aplicada, ela já vem como sendo uma pesquisa já voltada para soluções de problemas, né? Quanto aos objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Então, vou falar um pouquinho do projeto de pesquisa, né? Lembrando que o projeto de pesquisa que você vai submeter, se você for fazer um PIBIC, é diferente do artigo que você vai fazer no final. Porque o artigo você vai, né, trazer toda a sua pesquisa, vai trazer modificações, e o projeto de pesquisa ele vai ter outros tópicos diferentes, que eu vou falar agora. Primeiro, pegando um pouco do gancho do Diego, como definir um tema. Primeiro, você tem que definir uma área de interesse. E aqui tem uns exemplos de áreas, né, de interesse, tipo saúde da mulher, saúde da criança, e você tem que ter afinidade com esse tema, porque você vai ler muito sobre esse tema, você vai escrever muito, vai demandar muito tempo, e se você não gostar desse tema, vai ser mais difícil, sabe? Vai ser tudo mais cansativo, enfim, e se der algum problema na pesquisa, vai ser tudo mais pesado, sabe? E terceiro, tem essa Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, que o Ministério da Saúde periodicamente ele lança. Eu vou tentar compartilhar aqui, peraí, eu vou parar um pouquinho. Aqui, essa agenda de prioridades de pesquisa do Ministério da Saúde, e dentro dela tem vários eixos temáticos, deixa eu abaixar aqui. Tem vários eixos temáticos, né, que você, dependendo da sua afinidade, você vai lá e pesquisa o eixo temático, né, por exemplo, saúde da mulher. Você vai lá e vê as pesquisas que podem ser desenvolvidas, né? Você pode até nem sempre pegar o mesmo tema daqui, mas é bom para você ter ideias também, né? Pesquisar mais. Aqui tem vários eixos, vários temas, avaliação. E aí eu vou deixar o link, né? Depois a gente vai compartilhar. E aí tem tudo aqui, assim, de ideias. Você pode pegar ideias daqui. Enfim. Deixa eu compartilhar aqui de novo o slide. Além disso, você, durante a graduação, se você tiver alguma curiosidade sobre algum tema, você pode desenvolver uma pesquisa, sim, sabe? E aí a gente vai para os tópicos, né, do projeto de pesquisa.
Depois que você definir esse tema, você vai para a introdução. Na introdução, você vai falar o quê? Você vai falar sobre o que é esse seu projeto. Você vai delimitar o seu tema, vai apresentar esse seu tema de forma sucinta, mas bem explicada. E aí depois você vai trazer a justificativa, né? Por que esse meu projeto é importante? Você vai justificar por que você está fazendo esse projeto. Qual a relevância dele? Entendeu? Você vai argumentar, fundamentar, importante. Também tem a metodologia, que você vai descrever todo o caminho e os passos que a sua pesquisa vai seguir, né? Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa quantitativa, você vai usar algum instrumento que já existe, você vai explicar esse instrumento, como você vai usar esse instrumento, em quais meses, com quantas pessoas, qual a população da sua pesquisa, você vai deixar tudo explicadinho aí. Objetivos. Nos objetivos, você vai trazer a sua ideia central do projeto, sobre o que vai ser o seu projeto. E é importante que você use verbos no infinitivo, né? Porque você, por exemplo, descrever, analisar, observar, por exemplo, descrever, sei lá, analisar as relações familiares do paciente, observar os procedimentos, enfim, você vai colocando isso no seu objeto. E aí tem o objetivo geral e o específico. No específico, você vai detalhar mais esse geral. É importante ressaltar que os objetivos eles não podem ser mudados durante a pesquisa. Toda a sua pesquisa ela pode ser modificada com o decorrer de você estar trabalhando nela. Só que os objetivos eles não podem ser mudados. Ele vai estar do início ao fim da sua pesquisa. Eles não podem ser alterados. Aqui tem os tipos de pesquisa, quanto aos procedimentos. Tem a experimental, a bibliográfica, documental, de campo. Tem vários tipos de pesquisa que vocês podem pesquisar depois, né? Você quer falar um pouquinho dessa? Assim, só realmente são vários, né, os tipos de pesquisa quanto aos procedimentos, né? O mais usado, assim, pela gente são as pesquisas, assim, que eu vejo, né, na nossa área, são as pesquisas bibliográficas ou que a gente faz revisão, né, ou documental, e também tem as de campos, né? No caso dessas de campo, né, eu vou, né, estabelecer uma investigação, né, de às vezes algum problema, né, algo a ser estudado e que, né, vou utilizar um método de coleta de dados. Então, por exemplo, nesse caso, essa coleta de dados, ela vai ter que estar bem descrita na minha metodologia, né? Qual é o tipo de estudo que eu vou usar, qual é a população, qual é o lugar, o que eu vou usar, o que eu vou precisar usar para fazer essa coleta de dados, qual é o instrumento, quem foi que validou, qual é o período, tudo isso vai estar, né, como a Jaque já falou, na metodologia, né? E no caso, essa pesquisa de campo ela pode combinar, né, outros tipos de procedimentos de pesquisa, como por exemplo, né, a pesquisação, né, a pesquisa participante, porque dentro desses desses procedimentos de pesquisa, eu vou ter ações que são necessárias para completar o meu método de pesquisar, de coletar, que vão ter que estar ali dentro, né? Por exemplo, se for uma pesquisa que eu preciso estar ali observando, né? Eu vou utilizar a pesquisa participante, né? Se é uma pesquisa que eu já observo e já meio que vou intervir um pouco, né? Ali já puxo um pouquinho da pesquisação. Se eu estiver depois confundindo aí, a professora Mariana pode me corrigir no final. Mas, assim, na pesquisa, a gente vai, quando vai, né, fazer o projeto, a gente vai misturando, né, um pouco dessa questão dos procedimentos, né, para contemplar, para permear, né, o caminho da gente chegar mais fácil no nosso objetivo e que também, né, siga um rigor metodológico certo, né, não fique algo solto, né, como você coletou esses dados, né, como que você fez para participar, tipo assim, quais são as questões éticas que você tem que saber ao pesquisar, o que você pode, o que você não pode, o que você tem que seguir,
todos esses tipos aí tem os procedimentos, né? De como deve ser seguido, o passo a passo, né? O que deve ser feito nelas, né? E que você vai seguir, vai conseguir vai conseguir alcançar, né, os objetivos. Isso, e é esse rigor metodológico, né, que vai dar credibilidade na sua pesquisa, né? Com certeza. Então, e também tem um tipo de pesquisa que envolve seres humanos, né? A pesquisa que envolve seres humanos é a pesquisa que, individual ou coletivamente, tem como participante o ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou material biológico. Então, essas pesquisas que envolvem seres humanos, elas devem ser submetidas ao CEP, né? O CEP, ele é o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB. E ela é uma instância colegiada constituída pela instituição em respeito às normas da resolução do Conselho Nacional de Saúde. Então, o CEP ele vai utilizar essa plataforma Brasil. Então, se a sua pesquisa envolver seres humanos, você vai ter que fazer o cadastro aqui nesse canto, embaixo do login. Você vai ter que fazer todo o seu cadastro e aí o seu orientador ele vai te incluir no projeto, vai submeter e aí dentro dessa plataforma mesmo você vai conseguir ver o número do seu parecer, como está o andamento, etc. Esqueci de falar, nessa parte do CEP, você tem que colocar também na metodologia, né? Que seguiu todos os aspectos éticos e etc. Depois da metodologia, tem as hipóteses, né? A hipótese é a parte do seu problema de pesquisa. Ela vai ser a extensão da pergunta a qual você se propôs a responder na pesquisa. E você deve indicar onde provavelmente estarão os seus resultados e as respostas para a pergunta. Na hipótese, você vai utilizar frases afirmativas. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa, vou dar o caso da minha pesquisa. A minha pesquisa foi envolvendo mulheres estomizadas que estavam em idade para engravidar. E aí eu queria fazer a pesquisa, saber como que estava o nível de informação dessas mulheres, o nível de conhecimento que os profissionais passam para elas. E a minha hipótese foi assim, eu não lembro direito, mas ela foi, tipo, as mulheres com estomia e gravidez, elas, se não forem bem amparadas, né, pelos profissionais, elas podem se sentir inseguras e até incapazes de engravidar, né? Porque não tem informação e etc. E aí você vai usar uma afirmação, entendeu? E aí essa afirmação, ela vai ser depois debatida na sua pesquisa. Se você encontrou ou não essa afirmação que você fez. Nem sempre você vai encontrar isso, a mesma coisa. Às vezes acontece alguma coisa e que não vai ser a mesma coisa que você achava que ia encontrar, né, nessa hipótese. Outros tópicos importantes dentro do seu projeto. Você vai ter que colocar o orçamento. Esse orçamento ele tem um modelo de planilha no site da FS, né, que está aqui o link. E aí você vai preencher direitinho. Tem que ter o cronograma, né? Você vai colocar os meses, o que você vai fazer nesses meses de estudo, de pesquisa. Do mês 1 ao mês 2 eu vou fazer a coleta. Do mês, todos os meses eu vou fazer a análise bibliográfica. Você vai estudar, né? Vai pesquisar artigos e etc. E aí tudo nisso tem que estar explicadinho no seu cronograma. E também vai ter que ter as referências que você usou para fazer, né, essa introdução e tudo, e os anexos e apêndices. Esses anexos vão ser, por exemplo, o TCLE, se você for usar pesquisa com seres humanos, né? E os apêndices, por exemplo, você criou um questionário de entrevista, você vai colocar também nesse apêndice. E aí é importante que todos os tópicos do projeto estejam bem fundamentados com referenciais teóricos. Toda essa introdução tem que estar bem argumentada, bem fundamentada. Tem que ter o referencial científico mesmo para dar credibilidade, entendeu? Não é só eu acho isso por causa disso. Não, você tem que buscar um aparato, né? Os artigos e etc.
Como pesquisar artigos? Então, gente, tem várias bases de dados, né? Tem a Cielo, a Ilax, Medline e essas outras que você pode pesquisar. Você tem alguma coisa para falar nessa parte, Diego? Quero acrescentar um detalhe, que assim, quando vocês forem, na verdade, eu não sei se vocês já passaram por metodologia, mas pelo menos assim, quando vocês tiverem a matéria de TCC1, vocês vão ver que, dependendo do tipo de metodologia da sua pesquisa, do tipo de pesquisa, né, vocês vão aprender a usar os acrônios, né? Esses acrônios, eles vão ajudar você a determinar os descritores da sua pesquisa. Né? E, no caso, o que são os descritores? Né? São aquelas palavras-chave, né, que a gente sempre vê no início do artigo lá, né, que na maioria dos artigos são 5, né? Assim, a maioria dos que a gente vê. Né? E o que é aquilo? Né? É uma palavra que ela tá assim, no modo mais simples de falar, ela tá ali padronizada, né? Assim, de um modo que, se eu vou pesquisar sobre determinado assunto, quando eu jogar lá na minha base de dados, ela vai me dar vários artigos que são sobre aquele assunto. Por exemplo, eu quero pesquisar sobre erro de medicação. Né? Então, eu vou lá no Dex, né, que é o site que a gente costuma, a plataforma que a gente costuma, né, utilizar para descobrir quais são os termos certos, né, para identificar, né, joga o termo lá, veja o termo que mais se aplica, né, lá vai ter, por exemplo, vai ter um textinho explicando e você vê se aquele texto, né, ele está perto do que você quer procurar, né, e aí, por exemplo, eu quero sobre erro de medicação, eu chego lá no DEX, o descritor é erro de medicação, eu vou jogar lá na minha base, na base de dados, erro de medicação. Lá vai aparecer todos os artigos que sejam relacionados a esse tema. Então, assim, os artigos eles vão seguindo esse rigor até mesmo para facilitar a nossa busca, porque senão fica algo assim meio que desenfreado, né? A gente não sabe como procura, aonde busca, né? Então, assim, isso serve para facilitar, né? Categorizar também e sistematizar o conhecimento, né? Por áreas, né? E assuntos, né? Só foi algo assim, um detalhe a mais, né? E quando vocês vão, né? Fazendo a imersão maior nessa metodologia, vocês vão aprendendo esses detalhes. Mas que era algo assim que quando era mais novo na graduação eu ficava meio perdido, né? Agora que a gente está mais no final e está mexendo com o TCC, né? A gente consegue ter uma visão maior, mais ampla desses aspectos. É importante também procurar materiais e artigos que sejam recentes, né? Que só se não tiver outro jeito que aí você pega um artigo mais antigo, etc. Mas, assim, o melhor mesmo é de 5 anos para trás, ou até menos se você tiver em dúvida entre um e outro, escolha o mais novo, né? Então, aí, quando você terminar de submeter o seu projeto, você já vai começar a fazer o seu artigo. No final, quando você for apresentar esse artigo, né, você não vai ter mais aquela parte de orçamento, de cronograma, essas coisas, nem a hipótese. O que você vai ter? Você vai fazer o seu resumo, o resumo vai ter aqueles descritores que o Diego falou, né? Vai ter todo o resumo da introdução, do objetivo e da conclusão. Vai ter no resumo. E aí você vai ter introdução, objetivo, método, resultados, considerações finais e referências. Essas limitações aqui não é obrigatório, só que o que acontece? Nessas limitações você vai colocar os percalços, né, que teve pelo caminho, o que mudou, o que você esperava encontrar e não encontrou, o que você esperava coletar e não conseguiu coletar. Isso demonstra muita maturidade na pesquisa científica, sabe? Você coloca essas limitações para poder outros estudos seguintes poderem contemplar isso que você não conseguiu contemplar. Aí, o que mais? Deixa eu ver.
que acaba que aprimora, né? Por exemplo, às vezes uma limitação de um estudo, não usando a mesma metodologia, não vai ser, né, de outro estudo, né? Por exemplo, eu tenho um tema com a metodologia e eu tenho uma limitação, mas com a mesma metodologia eu vou trabalhar em outro tema, talvez eu não tenha, né, a mesma limitação. Então, ali, né, é até bom, por exemplo, se eu estiver usando uma ferramenta, né, de coleta de dados, é até bom para a pessoa, né, ver, né, a eficiência, na verdade, a eficácia dessa ferramenta que eu posso estar utilizando no meu estudo. Isso. E não é vergonha nenhuma, assim, você falar o que você não conseguiu fazer, porque isso vai dar margem, né, para outros estudos. Por exemplo, a minha pesquisa era para ter conseguido no mínimo 10 mulheres. Eu consegui só 6, mas eu expliquei que foi por causa o meu local de estudo não tinha muitas mulheres que se encaixavam nos meus critérios de seleção. Os meus critérios de seleção foram muito assim, fechadinhos, sabe? E acabou que não deu para pegar todas, entendeu? Pegar a quantidade que eu queria. Mas deu para trazer bons resultados. E aí você coloca esses tipos de limitação que você teve, né? Outras dicas importantes. Não excluir artigos e materiais em outras línguas. Às vezes as pessoas pensam, eu não sei falar inglês, não sei falar espanhol. Gente, no Google Tradutor tem até uma aba para você inserir documentos. Em vez de você ficar traduzindo parágrafo por parágrafo, você coloca lá o documento inteiro e ele traduz. Assim, nem sempre traduz perfeitamente, mas dá para você entender o que a pesquisa traz, né? E aí depois, se você quiser colocar essa pesquisa no seu trabalho, você volta e traduz melhor, sabe? Isso dá uma maior credibilidade para você, para sua pesquisa. Para você escrever melhor, tem que ler muito, ler os artigos, ler pesquisas científicas, para você desenvolver a linguagem e até como escrever, sabe? Tem gente que tem dúvida até, sei lá, em conclusão. Como é que eu faço a minha conclusão? Eu vou direto ao ponto, vou direto ao assunto? Ou eu discorro um pouquinho mais do que eu trouxe na pesquisa? E assim, você vendo pesquisas já feitas, você já tem uma base, sabe? Essa pesquisa fez assim, a outra fez assim, escreveu de tal jeito. E aí você vai se adequando. Existem programas que facilitam a vida, programas que geram referências. Tem o Mendeley, depois vocês podem pesquisar mais sobre esses programas. Só que, assim, nem sempre traduz certinho, nem sempre gera certinho a referência. Aí você vai ter que sempre conferir as referências, tudinho. Tem também programas que detectam plágio, né? Às vezes a gente está lá e é nervoso, né, com essas coisas, e aí a gente pode ter esses programas, né? Tem programas de graça, programas online, e que ajudam bastante. Esses que geram referências também, tem alguns que são gratuitos e outros que são pagos. Você vai falar alguma coisa? Não, é só colocar a questão assim de que a questão de seguir o rigor metodológico, né, e ético também é muito importante, né, porque também a gente tem, por exemplo, a BNT, né, que vai, né, dar, né, vai sistematizar ali, vai falar como que a gente tem que fazer, né, as citações, né, e justamente para não cometer o plágio, né, tem também outras formas, né, de se referenciar, como Vancouver, né, APA, acho que tem APA também, se não me engano, e tem outras, né? Então é bom que vocês sempre recorram, né, a uma fonte, né, segura de metodologia científica, né, para seguir certinho, né, e o seu artigo, né, ser bem construído, né, sem plágio, sem esses furos aí de ética e na estrutura também. E que também essa questão da linguagem, né, já é um incentivo para, assim, por exemplo, a pessoa não tem inglês, não, vou começar a estudar, vou começar a aprimorar, porque é um dos, querendo ou não, é um dos requisitos, né, para se fazer uma pesquisa, né, porque a gente não vai encontrar, às vezes, estudos, né, bem aprimorados somente aqui no Brasil, né, às vezes tem assuntos que estão bem mais explorados e desenvolvidos lá fora,
Então, a gente vai precisar ali do inglês, né, do espanhol, do francês. Então, assim, claro, a gente vai saber de tudo, né, mas pelo menos o básico e o mínimo ali para conseguir ler, né, interpretar, né, e acompanhar. Porque, às vezes, também o Google Tradutor, quando ele vai traduzindo, ele vai traduzindo algumas coisas erradas ali, né, vai engasgando. Então, assim, é bom que você saiba até mesmo para desenvolver, né, uma habilidade, né, assim, para desenvolver a linguagem. Em relação ao programa de iniciação científica, pode ir passando já. A gente trouxe, assim, os aspectos principais, né, do edital, né, para apresentar para vocês, mas para familiarizar, acho que alguns de vocês podem já até ter, né, uma experiência prévia, né, com isso, mas a gente trouxe para mostrar, né? Essa é um print lá do site, lá do PROIC, né? E aí nessa aba de editais sempre tem um edital, né, vigente, e no site como um todo vai ter, né, todas as informações. Por exemplo, ali do lado, como vocês podem ver, tem a questão ali, ó, da mostra de dissertação científica que aconteceu na semana universitária, né, as instruções para envio do relatório final, que é no caso do pessoal que está concluindo, né, o PIBIC, né, que começou no ano passado, vai concluir agora, né, que o prazo final encerra no dia 4 de novembro, né, instruções para envio do resumo, né, que vai junto, e entre outras coisas, pode passar. Então, assim, os requisitos para participar do programa de iniciação científica, né, ser selecionado e indicado pelo orientador, né, quando tem isso, a gente, assim, entendam que vocês que estão pretendendo fazer o PIBIC, vocês têm que correr do professor bem antes, né, porque o edital, ele costuma abrir, né, ser publicado em março, né? E os projetos eles costumam ser submetidos em abril, né? Então, assim, eu não vou esperar o edital ser publicado para eu fazer o meu projeto. Não, eu já vou avistando, né? Eu já vou escolhendo o professor, já vou olhando a área e já vou falando, ó, professor, eu tenho interesse, já vou demonstrando interesse. Por quê? Porque, assim, tem professor que às vezes tem os alunos de iniciação científica, os alunos de conclusão de curso, alunos de mestrado, de doutorado, né? Então, assim, às vezes ele não tem tantas vagas, não tem tanta disponibilidade, então você já tem que ir ali, né, mantendo uma relação boa, se entrosando, né, para desenvolver esse projeto, né? Porque desenvolver em cima é muito desgastante, né? Corrido, né? Tem projeto, como a Jaque falou, que envolvendo seres humanos, vai precisar do parecer do Comitê de Ética aprovado. Se você não tem esse parecer do Comitê de Ética aprovado, você não pode realizar pesquisa, entendeu? Porque vai que a pesquisa, às vezes, em questão ética, não é permitida. Aí você vai desenvolver algo que possa desrespeitar alguém ou possa infringir algum aspecto ético? Não. Né? Então, assim, corra, né, antes, né? Por exemplo, agora eu estou no final do ano, eu sei que ano que vem vai ter outro edital, então eu vou correr atrás agora, né, do professor, né? Já vou ver a área que eu gosto. Professor, e aí, tem uma vaga, eu tenho interesse, né? Vamos fazer, né, o plano de trabalho? E assim, vocês já vão fazendo, né, o projeto de vocês, que aí quando chegar na fase de submeter vai estar bem tranquilo, né? Às vezes o professor vai te ajudando a construir, já tem outros professores que já deixam a gente penar um pouquinho, né? Mas a gente vai andando aí, né? Para conseguir. Né? Está devidamente matriculado em disciplinas do curso de graduação no semestre correspondente ao período de vigência do edital, né? Porque você tem que dar tempo também, né? Às vezes a pessoa está quase formando lá, não tem como participar mais, né? Tipo, tem uns que às vezes assim tem já, por exemplo, vai formar e já participa já na data limite, por exemplo, se a gente for formar no semestre que vem e conseguisse o PIBIC esse semestre, dava para concluir certinho. Mas, por exemplo, se a pessoa forma no semestre que vem e vai submeter no semestre que vem, ela não tem disponibilidade para cumprir, né, o plano de trabalho dentro da vigência do edital. Então, ela não vai conseguir participar.
né? Uma observação importante é que esse PIBIC-AF, né, que é o PIBIC de afirmações de Ações ações afirmativas. afirmativas, a pessoa tem que ter ingressado, né, estar ingressado no ensino superior por meio do sistema de cotas para negros e indígenas, né? Ou programas de estudantes de convênio de graduação, como eu coloquei, é o que está no edital. Né? Se o estudante não tiver ingressado, né, nessas modalidades, né, de ações afirmativas, ele vai ser automaticamente eliminado e não vai concorrer às vagas do edital. Acho que você pode falar a sua experiência aí, Jaque. Pois é, gente, se atentem a isso. Quando o seu orientador for submeter, deixem claro qual edital que você quer submeter, porque comigo aconteceu um erro da minha orientadora, que eu ia fazer um PIBIC agora, né, nesse edital, só que a professora, minha orientadora, ela me submeteu no PIBIC ações afirmativas, e eu não entrei por cotas e nem nada, e aí automaticamente eu fui eliminada. É triste, mas aí vocês têm que estar bem atentos. É sempre bom a pessoa também estar ciente assim, do edital, de todos os requisitos que são necessários. Né? Um dos requisitos necessários, como eu já falei, é o índice de rendimento acadêmico, né? Maior ou igual a 3, né? Então, você está vendo que tem um mínimo, né? Para participar do programa, né? No caso do aluno voluntário, né? O que seria esse aluno voluntário? O aluno que não vai receber bolsa remunerada, né? Porque os projetos de iniciação científica, eles dão essa possibilidade de você estar pesquisando e recebendo uma bolsa, que no caso é de R$400, né, que tem vigência durante os meses que você estiver pesquisando. A questão do IRA, né, é importante tanto para participar, como também, às vezes, em questão de desempate, né, dos estudantes, né, e é para isso, no caso. Né, ter o currículo devidamente preenchido e atualizado na plataforma do Lattes, do CNPq. Então, assim, quem não tem, né, já vai desenvolvendo, já cria o Lattes lá e vai preenchendo, né, vai colocando as informações básicas, participei de um simpósio, participei disso, daquilo, fiz um curso, já vai colocando lá. Porque também, além de ser uma das exigências, né, é bom vocês ir, né, incrementando o Lattes. Pode passar. Outra exigência é não ser parente consanguíneo do orientador, né, até o 2º grau. Né, declarar não ter vínculo empregatício, monitoria remunerada, né, ou monitoria remunerada, com exceção dos estágios não obrigatórios. O que acontece? As pessoas que fazem estágio não obrigatório, né, que são os estágios extracurriculares, eles podem acumular bolsa, no caso de eu ter uma bolsa remunerada do PIBIC, que foi o meu caso. Né, eu faço estágio extracurricular, né, e aí eu consegui o PIBIC com a bolsa remunerada. Então, eu consegui acumular bolsas mediante uma declaração do ensino do meu supervisor do estágio, com o meu orientador do PIBIC, né, e com o PROIC. Né, mas assim, que essa declaração afirma que eu vou conseguir trabalhar com seguir meu plano de trabalho e que o estágio não vai atrapalhar, entendeu? Que todos estão cientes disso. Né? Mas isso é só por um caso da pessoa conseguir a bolsa de remunerada e ter o estágio curricular. Agora, se ela tiver bolsa remunerada, como a monitoria não pode acumular. Só uma observação: se for um aluno da assistência estudantil, não se aplica mesmo, aí pode acumular as bolsas, nesse Bem caso. lembrado. No resumo de projeto de pesquisa, né, assim, lá no edital tem as competências do estudante e do docente, né, do professor. Né? No resumo do projeto de pesquisa que vai ser submetido, né, tem que ter a parte do docente, né, que é a parte que deve explicar pelo menos os problemas, os objetivos, a justificativa, né, a contribuição para a área, bibliografia e metodologia. No plano de trabalho do estudante tem que ter a adequação do plano do trabalho ao nível de iniciação científica, né, que vai ser quase a mesma coisa, não vai mudar muita coisa, ao projeto de pesquisa do orientador, né, também acontece isso quando às vezes quando às vezes o orientando, não, deixa eu ver, por exemplo, uma pessoa que faz doutorado e ela está sendo orientada pelo seu mesmo orientador,
né? Às vezes é o mesmo projeto, então, tipo, o que vai em cima vai embaixo, mas às vezes com uma linguagem diferente, mas com o mesmo, segue a mesma linha, né, de raciocínio. Viabilidade de execução, né, no caso, recursos, infraestrutura e metodologia, cronograma de execução, né, justificativa elaborada pelo orientador acerca das competências e habilidades do aluno para desenvolver as atividades do plano de trabalho. Então, isso tem um modelo lá no site do projeto quando você for submeter, entendeu? Aí tem que também ter o link do curricular, que eles pedem, né? Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa, no caso de pesquisa com humano. No caso de pesquisas que são com organismos geneticamente modificados, tem que ter a carta de aprovação da Comissão Interna de Biossegurança da UNB. E pode passar. Ô, Diego, nesse edital eles já estão pedindo a aprovação do Comitê de Ética, porque o edital que eu participei, né, o último, antes de eu sair de licença, ele permitia você entregar o parecer... O número, né? Não, assim, não necessariamente tinha que ter aprovação no ato da inscrição, você tinha que ter aprovação, você tinha que ter o protocolo, mas a aprovação você tinha que comprovar até a data do resultado. Ainda tem essa opção ou não vai? Se eu não tiver errado, lá estava falando que tem que ter o parecer, e se não tiver, pelo menos o número para acompanhar, entendeu? Ah, tá. Então eu acho que continua assim, né? É a mesma coisa. Tá? Então, gente, a minha experiência com o PIBIC é assim, o projeto é você que faz, né? A pesquisa é você que faz. Assim, eu tive apoio, mas eu não tive muita orientação, assim, sabe? Sobre como escrever, como... Eu fiz praticamente tudo sozinha. Eu tive ajuda mais no projeto inicial, mas, assim, você que tem que correr atrás, sabe? Buscar. E se tiver alguma coisa errada, o seu orientador tem que, né, te ajudar. Mas a pesquisa é você que faz. Assim, uma dica é fazer as coisas antecipadas, né? Fazer, igual o Diego falou, no meu projeto, eu submeti ele, assim, acho que foi em março. O edital geralmente sai, né, mais para o meio do ano, entre o início e o meio do ano, e eu já estava com o meu projeto submetido no CEP, já estava tudo prontinho, era só esperar o edital, esperar as inscrições para submeter, né, o projeto. Já estava tudo prontinho, então eu tive bastante tempo. Eu acho que é isso. Vale muito a pena, sabe, você fazer um projeto, você evolui muito, sabe, tem mais maturidade para escrever, até mesmo para o TCC mesmo, que a gente vai precisar escrever o TCC, a gente já vai estar, assim, com uma base, né? E quando você faz a pesquisa, você não necessariamente pesquisa só sobre aquele tema, você automaticamente já vai ampliando os horizontes, já vai descobrindo novos temas. Você conhece muita coisa lendo os artigos para você botar na sua pesquisa, você já vai conhecendo muita coisa, sabe? Muita coisa que você não sabia. E, assim, é muito gratificante também ver quando você está fazendo os resultados que está dando certo, sabe? Está evoluindo. Aí você começa a escrever os resultados. Essa é a melhor parte para mim, porque, assim, é muito legal, sabe? Ver o resultado da pesquisa, ver o final, ver que tudo aquilo valeu a pena, sabe? Todo o seu esforço. Então, assim, uma dica que eu dou é façam, né? Nem que seja um PIBIC só, você não precisa dar louca fazer todos os editais e correr atrás logo no segundo semestre. Não, basta, assim, para mim, eu acho que basta pelo menos um para você ter essa experiência, sabe? Se você quiser fazer outro, tudo bem. Mas, assim, eu acho que todo aluno devia passar por essa experiência, sabe, do PIBIC, mesmo sem bolsa, com bolsa, o que for, porque, assim, é uma evolução mesmo. Eu acho que é isso. Em relação à minha experiência, né, eu compartilho da mesma opinião da Jaque, né? É uma experiência muito rica, né? E é muito legal quando você está já colocando também seus resultados, que você vê, nossa, eu construí isso aqui. E claro, né, a importância do orientador assim,
não tem nem como mensurar, porque a gente está ali como um aprendiz, né? A gente não sabe de tudo, então a gente vai aprendendo, vai aprimorando, às vezes a gente vai andando para um lado, o orientador fala, epa, vai para outro, né? Dá uma consertada aqui no rumo, né? E a gente, com isso, a gente aprimora, né? A gente cresce, né? E a gente vai sempre melhorando, né? Eu fiz meu primeiro PIBIC, né? Foi na área de parasitologia. Eu gostei muito da matéria, fui monitor por 2 semestres, e aí eu fiz um estágio num laboratório de parasitologia, e lá eu tive a oportunidade de fazer um PIBIC, né? Foi muito legal, né? Porque na época eu falei, nossa, eu quero mexer com isso aqui e tudo mais, porque assim, a enfermagem também ela tem diversas áreas, não se limita somente ao hospital, lá também tinha enfermeiro pesquisador que era do laboratório, mas que também trabalhava na assistência, né? O cara era 1000, né? Achava muito legal. Mas aí chegou uma certa fase que eu falei assim, gente, isso aqui não é para mim, porque assim, eu preciso, como eu já até tinha falado, eu preciso de uma bagagem, né, de conteúdo, que no caso era a biologia molecular, que não é tão aprofundada no nosso curso, porque também não tem não é, assim, para a gente não é exigida tanto, assim, a biologia molecular pesada, né, aquela pura. Então, assim, eu falei, se eu for voltar, né, até estudar isso, tipo assim, eu cheguei, né, na conclusão que aquele não era aquilo que eu queria para mim. Então, assim, o PIBIC, ele serviu muito para me ajudar, né? Eu lembro que na época também o meu senso crítico, ele não era como hoje, né? Então, assim, às vezes eu olhava lia um artigo, não entendia algumas partes, uma tabela, uns gráficos, cada artigo vai vindo, eles vão sendo apresentados de forma diferente, não saber fazer uma leitura às vezes mais aprimorada, interpretar. Então ali, né, porque quando você faz a iniciação científica, participa dessas coisas, também você vai tendo reuniões, né, como eu falei da questão do nível hierárquico, com outras pessoas que, por exemplo, estão fazendo mestrado, doutorado, as pessoas que estão fazendo pós-doc. Então ali você vai, né, tendo uma expertise, vai pegando ali, né, tudo que for assim de bom, você vai pegar, de ruim também, né, que você usa, né, faz parte da experiência, né? Então, foi algo que me ajudou bastante. E agora eu estou no caso do meu segundo PIBIC, que é na área de enfermagem mesmo, e que assim, a experiência está sendo assim, né, muito muito enriquecedora, né? Assim, é algo que enriquece bastante. Então, assim, participem, corram atrás, não deixe para correr no final da graduação, quem está mais novinho já vai correndo, se tiver a oportunidade de fazer, né, mais PIBICs, também participe de projeto de extensão, porque às vezes do projeto de extensão você vê algum tema importante que você queira fazer pesquisa, e também o PIBIC ele vai servir também para quando você for fazer a prova para quando for fazer a prova de residência, lá na prova de títulos, ele vai te dar uma pontuação a mais, né? Além disso, ele desperta, né, a prática, né, do pesquisar, né, dessa questão de investigar, né, e devolver sempre para a sociedade, né, algo mais atualizado, mais aprimorado, né? Eu me lembro porque também assim tem a questão do estágio extracurricular, que é algo que eu defendo muito, porque no caso eu estou no meu de graduação, eu estou no meu segundo, porque eu já fiz um estágio no hospital. E eu lembro que uma vez uma servidora pegou e falou assim, estuda bastante, faz pesquisa, porque são as pesquisas de vocês, né, que vocês fazem, que vão dando a nossa parte, né? Vão embasando, vão melhorando a assistência que é prestada ao paciente, né? Então, assim, por isso que é muito importante, né, a pesquisa. E eu acho que é isso que eu tenho para acrescentar. E, assim, também frisar que pesquisa e iniciação científica não são mil flores, né? Vocês vão ter situações, assim, que vocês vão falar, meu Deus, eu não sei o que eu faço. E, assim, o papel do orientador ele é de extrema assim, importância, né? E, assim, ter consciência que a gente não nasce sabendo de tudo, a gente está ali para aprender. Né? Então, assim, saber aproveitar a oportunidade. E também não
se ausentar, por exemplo, da oportunidade pensando que não é capaz. Não, eu não sei, mas eu tenho curiosidade, eu quero saber, eu quero aprender, eu vou submeter meu projeto, vou escrever, vou submeter, vou atrás de professor, né, vou fazer meu PIBIC, e ali a experiência que vocês vão ter no final vai ser, assim, algo maravilhoso. E eu falo assim, não tem nada melhor do que toda vez, assim, no congresso, esse ano não, porque o congresso vai ser online, né, mas que pegar o banner lá, né, postar uma fotinho, né, postar lá que terminou o PIBIC, todo feliz, né, tem alguns recebem também os prêmios de menção honrosa. Então, assim, não tem nada melhor, gente, né? E então, assim, façam, invistam, corram atrás, né? Que ainda é tempo. E acho que é isso que eu tinha para falar em relação à iniciação científica. Muito bom, Diego, Jaque. Foi excelente, assim, a explanação. Gente, eu sei que a gente passou um pouquinho do horário, mas é um assunto, assim, né? Eles trouxeram muita coisa mesmo, né? Mais do que o PIBIC, eles trouxeram estrutura de projeto, de pesquisa, enfim. Quem tiver alguma questão, fica à vontade para perguntar ou para comentar. Eu me coloco aqui como professora também, né? Orientadora de PIBIC, que, assim como vocês aprendem muito, eu também aprendo muito nessa função de orientar, né? É tão interessante que o PIBIC, ele, na verdade, claro, dependendo da experiência, né, de orientação e tudo mais, mas o que eu vejo, assim, que todos os alunos que eu orientei no PIBIC, a gente seguiu depois para uma relação de orientação de TCC também, e aí, assim, a submissão dos artigos, né, que quem quis submeter, enfim, foi submeter, não necessariamente na época, né, então, por exemplo, tem aluno que eu orientei em 2018, que a gente teve a publicação agora, porque submeteu esse ano. Então, assim, é muito legal porque a gente mantém a relação, né? E quando é uma orientação positiva, inclusive, praticamente todos os meus orientandos de TCC e de PIBIC, assim, né? Depois que passam na residência, eu entro como co-orientadora, eles vêm fazendo o convite, porque fica uma relação para além da orientação, né? Uma relação realmente de aprendizado para ambas as partes e que às vezes também pode ter um relacionamento produtivo, positivo. Então é muito, muito legal nesse sentido, né? Que a gente vai aprendendo e nutrindo boas relações, isso é importante. E isso que o Diego também trouxe é interessante, né? Às vezes você fazer um PIBIC ou usar também em outra área, né? Não só ficar ali na enfermagem, claro, dependendo do seu interesse, do interesse de cada um, né? Então, às vezes, hoje eu quero ir mais para a vertente da educação, sei lá, né? Ou ali da bio, enfim, as possibilidades são infinitas, são amplas, né? São enormes e eu acho que realmente é bem válida essa experiência de vivenciar uma iniciação científica, vai amadurecendo aí bastante na pesquisa, e com certeza quando vocês chegarem para fazer o TCC, se não fizerem do TCC fizerem do PIBIC o próprio TCC, é possível também, né? Mas já vão com muito mais maturidade, muito mais domínio, autonomia para esse processo. E é isso. Maiara colocou aqui das dicas. Achei fantástico a Jaque trazer também a questão das limitações, né? Todo o trabalho científico é importante que tenha essas limitações, só que infelizmente a gente vê uma questão mesmo nos artigos, né? Que a gente chama das publicações só que deram certo. Às vezes os próprios revisores, né, e os editores das revistas, eles mandam você retirar aquilo que não deu certo, porque só quer publicar o que tá bonito, né, o que deu certo. E isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente sabe que a pesquisa, enfim, ela tem seus percalços, né? Então, e isso pode, inclusive, ajudar outras pessoas que queiram ali aprofundar ou enfim, superar essas lacunas, essas dificuldades também. Então, a gente tem que ter muito cuidado também na hora que a gente está lendo os artigos, porque sabendo, né, que ele passa ali pela revisão de pares, é claro, né, na maioria das revistas, mas que por interesses também, né, as pessoas acabam omitindo ou retirando, né, para publicar só o que deu certo. Então, a gente precisa ter um olhar crítico para isso e não se furtem, né, de colocarem também essas dificuldades nos trabalhos que vocês fizerem. Eu só queria, assim, botar algo, né, assim, muito importante, que em questão de iniciação científica,
uma palavra que me vem à cabeça é proatividade, sabe? Porque eu lembro que antes eu queria eu queria participar, né? Mas eu não sabia como. Eu lembro que eu fui atrás na verdade, assim, quando eu quis participar, eu falei, não, eu quero escrever um artigo científico, né? Que também, assim, a gente pode também escrever fora do edital de iniciação científica, entendeu? Não necessariamente precisa ser dentro do edital, né? E aí eu falei, não, eu quero desenvolver uma pesquisa, né? E aí eu fui atrás da professora, e a professora pegou e falou assim, você pesquisa as coisas e depois você me mostra. E tipo assim, e eu fiquei assim, tá, mas por onde eu começo, né? Então, assim, eu fiquei meio travado, né? E aí acabou que a pesquisa não rolou, porque, tipo assim, nem eu fui, nem ela veio, né? Então, assim, tem que ter tem que ter esse elo também, né? Mas, assim, tem que ter a proatividade, porque o aluno, desde cedo, ele tem que saber procurar, né? Pesquisar metodologia, né? Saber que tipo de estudo ele quer, porque tudo isso, às vezes, vai dar mais clareza quando for falar com o professor, né? Isso vai ajudar, né? E também você já mostra seu interesse, né? Você já tem ali uma ousadia, assim, de você fazer uma análise prévia e também não deixar tudo só para o professor, porque é um interesse seu, né? Então, assim, o que eu deixo, né, é não esperar só para o professor para fazer isso, é você mesmo ir atrás, correr atrás e fazer, para já chegar, às vezes, o professor ali, às vezes, só para corrigir, para orientar, mas também, tipo, falar, nossa, eu quero fazer um PIBIC e também ficar, tipo, sentado, porque aí também o trem não vai, né? E também tem a questão da responsabilidade, principalmente em questão de edital, né? Você tem que entregar o trabalho lá no termo, né, de compromisso, tem as exigências que você tem que cumprir, né? Que é entregar, que é cumprir o plano de trabalho, tudo bonitinho, né? Tem trabalho de campo que você precisa, né, estar que você precisa ir fazer a coleta, né? E se organizar, né? O PIBIC, além de trazer todas essas riquezas, ele traz também uma organização assim para a vida mesmo, né? Porque se você faz um PIBIC, você faz estágio, você faz aquilo, faz isso e aquilo, é o que eu sempre falo, você tem que saber gerenciar, né? Saber organizar seu tempo, porque também é algo que também envolve também a sua saúde mental, né? E a gente sabe que na universidade a gente é estimulado a pegar tudo, fazer tudo, e às vezes não percebe, só vai perceber quando já está, né, tendo um ataque de ansiedade, né? Tipo, quando a ansiedade está lá em cima. Enfim, né? Eu passo essas dicas aí, porque também já aconteceu isso comigo. Já cheguei num ponto assim que eu não estava enxergando, que depois eu fui enxergar e falar, não, peraí, eu tenho que, né, balancear mais minhas atividades, pegar menos responsabilidades, investir mais nas coisas, né? Então, assim, isso também é muito válido, tá? Na iniciação científica. Eu queria só ver se a gente pode tirar uma fotinha, né? Algumas pessoas já foram saindo por conta do horário, mas se a gente pudesse tirar uma fotinha aí só para registrar esse momento, sei que já avançamos um pouquinho do horário. Nem sei, a Luana, que é a tiradora maior de print, eu esqueci de tirar os prints durante a apresentação, mas vamos lá. Tirou. Que bom, então vamos lá, gente. Quem puder abrir a câmera ou não, tudo bem. O que for mais à vontade aí. Vamos lá. Aí, beijo pra vocês. Beijo, Bom final de obrigada. semana. Obrigada, Jaque. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Luana, pelos prints. Manda lá pra galera. Beijo, tchau. Obrigada, Diego.